Então vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós suplicamos a vinda do Espírito Santo sobre nós nesta noite, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos também a proteção dos nossos santos anjos da guarda, que eles também nos auxiliem nesta noite. O Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumine. Amém. Que os santos arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel também nos venham em nosso socorro, nos proteger de toda e qualquer distração. Então comecemos o nosso estudo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridas irmãs e irmãos, então estamos meditando, estudando o Evangelho de São Mateus, segundo aquilo que os santos padres nos deixaram como ensinamento em relação ao Santo Evangelho. Estamos no capítulo 5. Estamos neste capítulo que começa com o Sermão da Montanha, né? E este sermão, que começa, melhor dizendo, né, com as bem-aventuranças. Então, Nosso Senhor começa ensinando aos seus discípulos, né, os passos, os degraus, né, como nós vimos naquela oportunidade, que nós precisamos galgar, nós precisamos subir, né, para chegarmos à contemplação do Pai. E depois das bem-aventuranças, Nosso Senhor começa como que desdobrar, não é? Como que esta subida em direção a Deus, ela se desdobra aqui neste mundo, né, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, né? Então Nosso Senhor vai falando, né, dos desafios, daquilo que nós seremos chamados, né, a viver, né, enquanto nós estamos, né, nesta subida desta montanha cujo cume é o céu. E interessante que essa semana, como voltaram as leituras do ciclo anual, né, nos anos pares e ímpares, então estamos lendo aí exatamente o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nesses dias, né? Nós estamos no versículo 23, então nós vamos retomar deste versículo, lendo os versículos 23 e 24. Então, só lembrando, né, que aqui ainda o contexto é este Sermão da Montanha, ok? Então aqui Nossa Senhora continua o seu ensinamento. Versículos 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Então veja-se que aqui, não é, a misericórdia de Deus, que pensa antes no bem dos homens do que em sua própria pessoa, do que a sua própria honra, não é? Então, o que Nosso Senhor está dizendo, né? Então, antes de você vir trazer a sua oferta a mim, vai reconciliar-te com teu irmão, né? Então vejam que
Olha só a importância que Deus dá, não é? Para as relações, né, entre nós, né, entre seres humanos, entre irmãos. Né? Para Deus é preferível que, em primeiro lugar, nós estejamos em bem, né, no bem com todo mundo, na paz com todo mundo, no entendimento com todo mundo, do que fazer as nossas ofertas, né, ou nos dirigirmos à sua pessoa. Então vamos primeiro nos colocarmos em comunhão com os nossos irmãos, para que depois nós possamos nos colocar em comunhão com Deus. Deus ama mais a concórdia entre os seus fiéis do que as oferendas no altar, pois enquanto houver discórdia entre os fiéis, suas oferendas não recebem atenção, suas orações não são ouvidas. Ninguém, pois, pode ser amigo fiel dos que são inimigos entre si. E por isso Deus não quer ser amigo dos fiéis, enquanto estes forem inimigos entre si. Então, vejam, né, como é que Deus, né, vai ser amigo de uma comunidade, como que Deus, né, vai ter uma relação com aquelas pessoas que formam aquela comunidade, se nem aquela comunidade não consegue ter uma relação harmoniosa entre si. Porque se ali não está, né, se aquela comunidade, né, se aquelas pessoas ali reunidas numa igreja ou numa comunidade, se elas não estão em harmonia entre si, se Deus estabelece comunhão com alguém ali, né, então vai ficar como, né, como que Deus tivesse tomado um lado, tomado um partido, né, coisa que Deus não faz. Né? Deus quer a união de todos. Então, Ele só realmente fará comunhão conosco se no nosso coração, no nosso íntimo, né, nós estivermos em comunhão e harmonia com os demais. Tal como foi a ofensa, né, então, veja, aqui nosso Senhor fala, né, de que nós temos que nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Então, vejam, qual foi a ofensa? Ou seja, qual foi o motivo pelo qual a harmonia deixou de existir? Né? Precisa ser o meio pelo qual a reconciliação precisa acontecer. Então, se aquela desunião se deu no seu coração, né, se você não está em paz com alguém, ok? Ou no seu pensamento, então essa reconciliação precisa acontecer aonde? No seu coração e no seu entendimento. Né? Então, sei lá, se alguém fez alguma coisa que te ofendeu, está magoado com alguém, né? Então está, digamos assim, né, está no seu interior, no seu íntimo. Então a gente precisa se reconciliar no nosso íntimo com essa pessoa, ok? Agora, porém, se essa desunião se deu por palavras que foram ditas, então esta reconciliação deve acontecer por meio de palavras. E se a desunião aconteceu fruto de ofensas, então a reconciliação deve ser restaurada, né, por meio de pedido de perdão. E se a desunião ela se deu por obras, né, sei lá, a pessoa quebrou alguma coisa do outro, né, tomou alguma coisa do outro, então isso precisa ser restituído. Tá? Então, assim, né, eu não posso, por exemplo, né, falar mal de alguém, ofender alguém em público, né, e depois eu pedir perdão no particular, no privado. Né? Por que não é justo? Por quê? Porque a ofensa se deu de forma pública. Então, eu preciso restaurar o que eu fiz de maneira pública. Porque não é justo. Né? Então, porque senão é muito fácil, né? Você imagina, a gente sai falando mal de todo mundo por aí, mas aí depois a gente
Não, no meu coração eu me reconciliei com Deus. Não, mas e as palavras que eu disse publicamente? Né? A ofensa que eu fiz, o falso testemunho que eu levantei de alguém, né? O mal que eu fiz, né? Que eu criei, por exemplo, uma intriga entre dois vizinhos, né? Eu preciso restaurar isso. Né? Não adianta assim, depois, né, eu vou com o meu compadre e confessei, não, tá tudo certo diante de Deus, mas aquela situação ela precisa ser restabelecida. Aquela harmonia precisa voltar. Então, da forma que aconteceu, que cessou a paz naquele contexto, então é da mesma forma que a paz precisa ser restaurada, né? Porque é um critério de justiça, tá bom? Então agora versículos 25 e 26. Nosso Senhor continua: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Olha como Nosso Senhor leva a sério, né, essa questão da reconciliação. Né? Então, a gente se reconciliar enquanto está a caminho, né? Ou seja, enquanto com quem a gente não está unido está aqui conosco. Ainda tem a oportunidade, né? Porque depois que não tiver essa oportunidade, aí não dá mais, né, para reconciliar, né, aquilo que está em desunião. Então, São Jerônimo diz assim: pelas palavras precedentes, né, ou seja, pelos versículos anteriores, parece que Deus nos exorta à concórdia com o próximo, posto que diz que vai reconciliar-te com teu irmão. Né? Então, o Nosso Senhor insiste na questão da reconciliação. E esse versículo, gente, abrir aqui um parênteses rapidamente, tá? Quando Nosso Senhor diz assim, né, que aquela pessoa que não conseguiu nesta vida, né, ou seja, enquanto está em caminho com ele, então, né, vamos supor que eu morri, ok? E ficou alguém aí que eu não fiquei desunido, morri brigado, enfim, né? Numa relação que eu não perdoei alguém, enfim. Então eu me apresentei diante de Deus com aquela situação a ser resolvida. Né? Aquela situação vai ser resolvida de alguma forma. Não foi nessa vida, vai ser na outra. Né? Então, este versículo também serve com base, né, no catecismo da igreja para dizer que e fundamentar a existência do purgatório. Porque se eu fui com dívida daqui desta terra, eu vou pagar lá. E Nosso Senhor é muito claro, né, que te seja entregue ao juiz. Então, o juiz aqui é Jesus. Né? E o juiz te entregue ao seu ministro. Esse ministro, provavelmente, é um anjo. E esse anjo vai me levar na prisão. Que prisão é essa? O purgatório. Em verdade te digo que dali não sairás antes de ter pago o último centavo. Então, enquanto eu não cumprir a minha pena, eu vou ficar no purgatório. Entenderam? Então, esses versículos, né? Então, a igreja também utiliza com base, né, para confirmar, né, o dogma, ou seja, a verdade de fé da existência do purgatório. Tá bom? Versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Entre a paixão e o movimento que a precede, há uma diferença. Então vamos lá. Não é?
Então, o que o santo que fez esse comentário está querendo nos dizer aqui? Né? Que entre a atração e o consentimento existe aqui um divisor, tá bom? Então existe a paixão, existe o consentimento, ok? Que diferença é essa? Veja, a paixão se considera um vício e, no entanto, o movimento que a precede, mesmo quanto tem a mesma culpa que a de um vício, não é considerado crime. Então veja, a atração em si, tá? Ela não é pecaminosa. Aqui há um limite. Então, esse é o limite. Você, né, você viu, né, aquilo te chamou a sua atenção. Até aqui não é pecado, ok? Assim, aquele que visse uma mulher e observasse que a sua alma se perturba, este deve considerar-se como atacado pela paixão que nasce. Então, né, quando o homem apenas olha, né, e há um movimento interior, até aí não é pecado. Então, isso aqui a gente pode aplicar também para outras questões, né? Então, você viu alguma coisa que te chamou a atenção, né? Sei lá, um carro, enfim, né? Então, opa, ali você viu que na sua alma nasceu um desejo de possuir aquele bem. Até aí não é pecado, tá? O pecado vai ser a consequência, se tiver, deste desejo, desta paixão, né, que nasceu na sua alma, no seu coração. Se a pessoa consente, né, então veio aquele desejo, ela mergulhou, né, vamos dizer assim, ela não se conteve, aí passa a paixão consumada. E para este homem não falta a vontade de pecar. Né? Então, aqui na questão do adultério. Mas somente a ocasião. Né? Porque se ele veio aquele desejo, ele consentiu, né? Ele passou a realmente, né, a desejar não mais, né, como uma paixão desordenada, mas como a vontade realmente, né, aí já passa a ser pecado. Né? Então, quando você vê alguma coisa, você passa a desejar aquilo de qualquer forma, né? Então aí você já caiu no pecado. De todo aquele que olhasse uma mulher com ânimo de concupiscência, isto é, se a olhasse de tal modo que a desejasse e se dispusesse a consumar o ato, pode com verdade ser dito que cometeu adultério em seu coração. Não é? Por quê? Porque uma vez, né, que o homem, que é o objeto do caso, né, em relação à mulher, então, se ele consentiu né, no desejo de consumar um ato com aquela mulher, né, o pecado já se deu. Onde? No coração. Não, mas ele não consumiu. Por quê? Porque não teve o momento, a oportunidade. Entendeu? Né? Mas no coração já aconteceu. Né? Então, a consumação, ela vai se dar. Por quê? Porque anteriormente ela já se deu no interior. Né? Então, já havia uma predisposição ao ato. Por isso que as coisas acontecem. É aquilo que nosso Senhor fala. Né? De onde brota a maldade? Né? A maldade brota do interior, do coração do homem. Né? Então, tudo aquilo que o homem realiza, que o homem já transcendendo, né? O homem no sentido do ser humano, ele só o faz porque antes aquilo já nasceu no seu coração, já brotou. Né? Então, por exemplo, a questão do homicídio, ninguém mata ninguém assim do nada, né? A coisa é premeditada, é pensada.
houve ali o desejo, né? A vontade de você realizar aquilo, né? Então a mesma coisa é o adultério. Então o adultério, quando ele se consumar, ele na verdade já vai ser fruto de um desejo que já estava no coração daquela pessoa. Por isso que o Senhor diz, já aconteceu, você já sucumbiu, né? E aí você vai ser guiado por aquela paixão desordenada. Você vai depois, qual que é o próximo passo? Falta ocasião? Você vai criar a ocasião para aquilo acontecer. Agora um comentário de São João Crisóstomo, né? E se alguma mulher, adornando-se demais, atrair para si os olhos de muitos homens, mesmo que não faça nenhum pecar, esta padecerá o fogo do inferno, porque prepara o veneno e o oferece no copo, mesmo quando não encontra ninguém que o beba. O que disse dos homens, igualmente se pode dizer às mulheres. O que se diz à cabeça, seguramente é também uma advertência dirigida a todo o corpo. Então, se no homem o adultério, né, acontece quando ele vê, na mulher, né, acontece o que? Quando ela se veste desejando que isso aconteça. Né? Então, a expressão que São João Crisóstomo aqui usa é que a mulher prepara o veneno. O homem toma o veneno, né, então ele cai no pecado. Mas a mulher já cai quando ela prepara o veneno. Então, quando ela se veste, né, aqui o São João utiliza a expressão se adorna, né? Mas quando ela se veste para chamar atenção, né, para realmente ser desejada, ser cobiçada, né, então ela já caiu no pecado também. Então, isso aqui, nessa João Crisóstomo fala, vale tanto para um quanto para o outro. Né? Que vale para a cabeça, vale para o corpo. Né? Então, aqui há as duas dimensões. Né? 29 e 30. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Então aqui, gente, nós precisamos entender qual é o sentido literal do que Nosso Senhor aqui está dizendo. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Porque quando a gente fala no sentido literal, qual que é a nossa tendência? É a gente levar a palavra ao cabo. Né? Então aqui Nosso Senhor está dizendo, ó, corta a tua mão, se a tua mão direita está te levando a pecar, você vai lá e corta. É esse o sentido literal? Ou seja, é isso mesmo que Nosso Senhor está querendo dizer? Que a gente, né, pega uma faca e corta a mão fora? Né? Não. Evidentemente que não. Porque a mutilação é pecaminosa. Ninguém pode cortar nenhum membro do seu corpo. Então, é a mesma coisa que, né, se você dizer que Jesus está falando aqui nesse sentido, né, no literalismo, né, você levar a palavra mesmo aqui no sentido literal, né, então você está dizendo que Jesus está mandando a gente pecar. Isso não pode ser. Então aqui o sentido literal não é esse. Né? Então só para a gente entender, vamos dar um exemplo. Né? Então quando você diz assim, né, nossa, eu vi uma piada que eu morri de rir. Qual que é o sentido literal que você está querendo dizer? Que você morreu? Mas se você morreu, como é que você está dizendo? Né? Não é esse o sentido. Né? Então, quando você diz que morreu de rir, é porque você riu demais.
É isso que você está querendo expressar, não é? Então, aqui qual que é o sentido literal? Ou seja, o que que Nosso Senhor realmente está querendo dizer, não é? Se algo está me levando ao pecado, eu preciso cortar essa situação. Preciso cortar aqui realmente é nesse sentido, né? Cortar o mal pela raiz, né? Como o ditado popular diz, né? Bom, depois de nos ensinar a evitar, perdão, os pecados, não somente nas ações, mas também no coração, agora Nosso Senhor nos ensina que também precisamos evitar as ocasiões que podem nos levar ao pecado. Então, eu preciso não só tomar cuidado com o meu coração, com o meu interior, mas eu preciso também tomar cuidado com aquilo que está à minha volta. Porque o que está no meu entorno pode me levar ao pecado. E coisas que não necessariamente são pecaminosas em si mesmas. Então vejam só, Nosso Senhor diz, o olho direito. O olho simboliza aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos e buscamos que em si mesmo, olho direito, importante o direito, né? Ou seja, o direito sempre está ligado com o quê? Com o correto, com o que é bom. Né? Então aquilo que nós sonhamos, que em si é uma coisa boa, aquilo que nós desejamos, que em si mesmo é uma coisa boa. Né? Isto pode nos afastar do caminho do Senhor. Então, veja, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho desejo de ter um carro zero. Isso em si é pecaminoso? Não. Você desejar ter um carro zero é pecado. Agora, qual que é o problema? O problema é quando isso passa a ser o centro da minha existência. Então, tudo que eu faço, né, eu faço voltado para isso, para que eu consiga ter um carro zero. Então, aquilo que em si não era pecado, passou a ser um pecado para mim, porque eu passei a viver em função daquilo. Né? Então, com certeza, eu vou cair no erro. Ou vou deixar, né? Então, sei lá, eu quero trabalhar o máximo que eu puder para obter este carro, né? Então, aí eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar. Você entende? Eu não vou cuidar da minha família porque eu preciso de dinheiro, né? Então, esse meu sonho, que em si mesmo não é pecaminoso, ele passou a tornar-se pecado, por quê? Porque ele virou o centro da minha vida. Então, o que que Nosso Senhor está falando? Olha, se isso daí, que é bom em si mesmo, se isso está te levando a pecar, você corta isso daí. Né? Deixa isso aí de lado, muda a fita, né? Dá uma pausa nesse sonho aí e vai buscar outra coisa. Que fez com que a gente saiu do nosso eixo. Né? O nosso centro saiu do lugar. Né? Depois a mão direita. O que a mão simboliza? Né? Aquilo que nós possuímos, que em si mesmo não é mal, mas por apego, mau uso, pode também nos desviar do caminho de Cristo. Então eu começo a me apegar por as coisas boas, né? Então eu começo a pegar a minha casa, eu começo a pegar até mesmo, né, a minha família, né, que são coisas boas, né? Mas eu me apego tanto, né, estou tão apego àquelas realidades, né, que aí eu deixo Jesus de lado. Né? Então, por exemplo, um domingo você sair com a sua família, tem algum mal nisso? Não. Agora, se isso começa, né, a fazer com que todo domingo você deixe de ir à missa, isso que em si mesmo é uma coisa boa, deixou de ser uma coisa boa. Por quê? Porque está te afastando de Deus. Né? Então, se ir por parque não está te permitindo ir à missa, opa, corta o parque. Porque primeiro é o Senhor. Então é nesse sentido. Amizades, não é? Então se eu tenho amizades que
ao invés de estarem me levando a Deus, estão me puxando de Deus, opa, eu tenho que pôr um limite aqui. Né? Se der para manter a amizade, eu mantenho. Se não der, eu corto a amizade. Por quê? Primeiro é Deus. Então, aqui é nesse sentido que o Senhor está falando. Né? Então, eu preciso também ver o que está no meu entorno, né? O que está me motivando, o que eu estou desejando, o que eu estou buscando. Né? Se isso também está ordenado para Deus. Se isso não está de uma forma desordenada, que está me afastando de Deus, está me levando ao pecado. Né? Então aqui nosso Senhor também chama, olha ao seu redor, né? Olha em volta de você. Né? Como é que você está lidando com tudo isso? Né? O que você tem, o que você está buscando, está te levando a Deus, não está? Né? Então nosso Senhor também chama a atenção que isso também, né, se faz importante, né? A gente estar atento. Né? Bom, gente, só mais 2 versículos e aí nós concluímos nosso estudo nesta noite. Versículos 31 e 32. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Então, São Jerônimo diz assim: mais adiante, Nosso Senhor explica melhor esta passagem. Isto é, que Moisés mandou dar o libelo de repúdio em razão da dureza do coração dos maridos. Então, se não me engano, no capítulo 10, acredito. Tá? O Nosso Senhor vai retomar esse tema. Né? Fazendo-o não para conceder o divórcio em si mesmo, mas para impedir o homicídio. Então, diante da... Imagina o seguinte, né? A vida da mulher está em perigo. Então, nesse caso, é preferível, né, que haja separação do corpo, de corpos, né, como que a igreja chama. Mas não é esse o plano de Deus. Aí é justamente num caso aqui muito específico. Né? E também não é assim, né, ali é para salvar a vida, salvaguardar a vida. Né? Não é para... Ali não há uma dissolução do casamento, do matrimônio. Né? Se devemos aturar com paciência os vícios dos estranhos, já que disse o apóstolo: levai os fardos uns dos outros, quanto mais o marido não deve levar o fardo das suas esposas. O homem cristão não só não deve pecar, como não deve oferecer aos outros a ocasião de pecar. Então vejam, aqui também é outra coisa que Nosso Senhor está nos chamando a atenção. Né? Falar, olha, cuida do teu coração, cuida para ver se o que está no seu entorno não está te levando ao pecar, se o que você está buscando não está te levando ao pecado. Agora mais um ponto. Será que você não está levando os outros a pecarem? Será que eu não estou sendo um instrumento do pecado alheio? Né? Por quê? Porque se eu estiver sendo ocasião do pecado dos outros, a culpa desses outros viria a constituir um pecado meu. Teoricamente, eu não estou pecando, mas se eu estou levando alguém ao pecado, o pecado dele passa a ser meu também. Olha a responsabilidade. Não é? Então, vamos dizer assim, né? Pegar um caso que é bem dos nossos dias. Né? Então, por exemplo, eu mesmo não tenho como eu realizar o aborto. Sou homem, não posso engravidar.
Mas se eu coloco na cabeça de uma moça grávida que o melhor que ela pode fazer naquela situação é abortar, o pecado dela, se ela o fizer por conta do que eu disse para ela, o pecado dela passa a ser meu pecado também. Né? Então isso é só para a gente, né, exemplificar. Né? Então, se eu sou ocasião, se eu contribuo de alguma forma para o pecado de alguém, eu passo a ser responsável e também aquele pecado passa a ser meu também de alguma forma. Né? Então, sei lá, eu chego numa casa de alguém e é domingo e a pessoa não foi na missa. Aí a pessoa fala, eu vou na missa. Eu falo, não, pra que você vai na missa? Fica aí em casa, né? Então, aquele pecado que a pessoa cometeu por não ter ido na missa no domingo também passa a ser meu. Por quê? Porque eu incentivei a pessoa a não ir. Né? Teoricamente, se eu tivesse, por exemplo, né, eu fui na missa de manhã, mas eu falei pro outro não ir, o pecado de não ir na missa passa a ser meu também. Ah, mas foi o outro que deixou de ir. Tudo bem, mas ele deixou de ir por alguma contribuição minha. Então a pessoa está numa dúvida se faz a coisa errada ou não, não, vai lá e faz. Aquele pecado também passa a ser meu. Mesmo que, mas foi o outro que não interessa. Eu passei a ser responsável de alguma forma. Entendeu? Então, aqui nesse caso concreto, que nosso Senhor está falando aqui do divórcio. Então, vejam só. Aquele que repudiando sua mulher desse ocasião a adultérios que ela comete com outro e outro com ela, este seria condenado em razão desses adultérios. Por quê? Porque para os judeus, né, naquele tempo, a mulher, ela, digamos assim, ela passava a ser parte da sociedade mediante a uma relação com alguém, com algum homem. Né? Então, por exemplo, né, vamos supor, para ela ir num hospital, né, não existia naquela época, mas digamos que existisse. Ela só poderia ser atendida se ela fosse na companhia de um homem. Então veja, se o sujeito que casou com a mulher mandasse aquela mulher embora, a mulher ela não tinha outra forma, né, a não ser que ela tivesse um filho, e esse filho não fosse casado, já fosse maior de idade, ou o pai dela tivesse, você entende? Mas se ela não tivesse nem pai nem um filho, ela não teria outra saída a não ser casar-se com outro. Então, o pecado de adultério, né, que ela viesse a ter, seria também colocado na conta do cara, do sujeito que mandou ela embora, porque mandou ela realmente por uma sentença de adultério. Não tinha como, vocês entendem? Colocou a pessoa numa situação que... E ele sabedor disso. Né? Então, quem se divorciava, quem mandava a mulher embora naquele tempo, sabia que ela iria ter que se casar, porque senão ela viraria o que nós chamamos hoje de uma marginalizada. Então, ela não tinha alternativa, até para ir no templo. A mulher não podia ir só, ela tinha que ir acompanhada. Né? Então, por isso que aqui nosso Senhor pega essa questão do adultério, porque aqui é um exemplo claro, né, de que a pessoa colocava o outro numa condição de pecado. E ele seria responsável por todos os pecados de adultério que aquela pessoa viesse a cometer. Mesmo, não, mas o sujeito mandou a outra embora, não se casou com ninguém, né? Ele mesmo não caiu no adultério, mas ele será culpado de adultério por causa dos pecados dela. Porque foi ele que deu a causa. Foi ele que a fez estar nessa situação. Então, veja, gente, como já encerrando, né, nosso estudo de hoje, vejam como que a luta, né, para que a gente não caia no
pecado, ela é uma luta árdua. Né? São várias coisas que a gente precisa estar vigilante, né? Se policiando, se examinando, né? Para ver se a gente não está dando brecha, né? Vamos dizer assim. Como o Padre Léo gostava de dizer, né? Para a gente ver se a gente não está dando brecha para o encardido. Né? Então, gente, a gente para por aqui hoje, tá bom? E aí nós retomamos no nosso próximo encontro a partir do versículo 33.